Pai, obrigado por essa manhã, pelo Teu Espírito Santo falando conosco. Continua ministrando aos nossos corações, dando o Espírito de sabedoria e de revelação. Que realmente haja fome aqui nesse lugar, ó Pai. Pessoas que querem ouvir o Senhor verdadeiramente, corações sedentos pelo Senhor, em nome de Jesus. Então, irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a perspectiva do céu, né, sobre o fim dos tempos. Muitas vezes nós ficamos, né, com o nosso coração carregado apenas com uma parte da história. Então existe uma parte da história, mas existe a outra parte da história também sobre o final dos tempos. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma parte da história que normalmente você já está vendo ela claramente. Vamos reforçar um pouquinho e depois vamos falar um pouquinho da outra parte da história e como podemos participar disso. Amém? A primeira coisa que eu gostaria de trazer como uma advertência é nós estarmos apercebidos sobre o tempo que nós estamos vivendo, não estarmos desapercebidos. A Bíblia deixa claro que assim como nos dias de Noé, eles casavam, davam-se casamento, de repente eles não perceberam. Quando nós lemos lá em Atos, o mover do Espírito em Atos, nós vamos ter uma palavra lá que fala de repente. Então nós precisamos ser constantes, amém? Nós precisamos ser constantes, estarmos apercebidos, ter os nossos olhos espirituais atentos. Muitas vezes nós olhamos a vida de forma muito natural, apenas direita contra esquerda, Lula contra Bolsonaro, e fazemos orações até que, tipo, se olhar para a Bíblia assim, só se Deus falasse, vou reescrever mesmo, já que a Xuxa pediu, vou reescrever. Ou seja, tem coisa ali, irmãos, que nós devíamos estar orando de outra maneira, do que parece que nós queremos mudar o fato que Deus já disse sobre algumas coisas que vão acontecer. Amém? A perspectiva profética, né, sobre esse tempo é muito importante, por isso que temos 5 ministérios, e é importante você conviver com os 5, porque eles vão trazer uma maturidade para a igreja. Amém? E um dos ministérios é o ministério profético. Amém? Tem o dom profético e tem o ministério profético. E a perspectiva profética, se olhar aí, muitos irmãos que têm esse dom profético, e você perceber na palavra de Deus, as evidências já estão aí à nossa volta. O fato é que Jesus está voltando em breve. Amém? Jesus está voltando em breve. Isso deveria afetar os nossos planos, né? Jesus está voltando em breve, nós acreditarmos que Ele está voltando em breve, talvez você tinha que chegar na sua casa e ver quais planos você tem. Ou você acredita que Ele está voltando em breve, ou você não acredita, porque como nós vivemos, muitas vezes nós falamos algo, mas as nossas atitudes negam aquilo que nós falamos que acreditamos, né? Então, se eu creio que Jesus vem logo, se Ele vem em breve, então nós precisamos ter algumas atitudes que correspondam com isso, tenham coerência, né? Nós temos que ter coerência. Agora, mas antes dele voltar, essa é a notícia boa, e essa é a notícia importante para nós. Veremos a maior colheita de almas da história, o maior mover do Espírito da história, maior. E veremos maior manifestação também das trevas, do mal. Essas duas coisas vão caminhar juntas, ou seja, nós vamos ter na terra muita mover do Espírito, muita salvação e muita treva, muita iniquidade, muito pecado. E aí as pessoas vão olhando o que acontece nas escolas simplesmente porque fosse um partido político ou outro, simplesmente é o que vai piorar daqui para frente, porque nós estamos, num certo sentido vai piorar, no outro sentido não. Amém? Vamos lá então. Esse aspecto talvez você já esteja até ciente disso, mas vamos reforçar um pouco aqui, mas não é o aspecto principal da ministração. No final dos tempos a maldade aumentará. Nós precisamos entender, preste atenção, e por isso que alguns partidos precisam ganhar, por isso que você vai observar, por exemplo, o aumento dessa ideologia política da esquerda no mundo. Isso tem que acontecer, porque tudo isso prepara para o anticristo.
nós já temos o espírito do anticristo atuando, e assim, irmãos, está quase que assim, poxa, está saltando os nossos olhos, que o negócio está numa velocidade acelerada. Assim a coisa está, o pessoal está tendo coragem de falar da Bíblia, conta a Bíblia como não falava antes. Não era politicamente correto falar mal da Bíblia. Agora já tem pastores, artistas, pedindo para reescrever a Bíblia. Está muito claro, assim, várias classes. Mateus 24:10 diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos, diga eu não. Amém? Diga, quase todos. Fala para o irmão do lado, você não. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe. Entretanto, isso aqui não é uma aparência de piedade, mas depois nega a própria piedade bíblica. Entretanto, o poder foge também destas, foge. Joel capítulo 2, a parte inicial do versículo, a parte inicial do versículo 2, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Ou seja, está falando aqui do fato como é que será o final dos tempos. Então nós já estamos vendo isso, está na nossa cara isso, ok? Mas qual é a parte que eu gostaria de ressaltar no teu coração aqui, nessa manhã, que eu creio que é muito importante? Também será, como está escrito na palavra, e como Deus tem usado os seus profetas, será a maior colheita da história. Alguns acreditam, que passará de 1 bilhão de pessoas alcançadas. E eu gostaria aqui de mostrar evidências bíblicas sobre o que foi prometido em relação aos últimos dias. Amém? Se você ler depois, eu não vou poder ler todos os versículos, porque eu já tenho alguns para ler, mas nós vamos começar aqui tendo ali o profeta Ezequiel, no capítulo 47, de 1 a 12. Eu acho que é interessante no teu devocional, lá na microigreja, você estudar sobre isso, amém? Mas qual que é o cenário, irmãos? Que nós temos aqui nas profecias que foram faladas sobre o final dos tempos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós temos aqui algo muito importante, uma linda imagem da igreja no fim dos tempos. Isso é algo muito poderoso, uma linda imagem da igreja no final dos tempos, uma linda imagem da igreja. Ela será tão gloriosa que excederá a igreja primitiva. Essa é a perspectiva do céu para a igreja. Então, quando você pensar na igreja, você já tem que começar a ver a igreja nessa perspectiva da fé. Amém? Uma igreja gloriosa, uma igreja tão gloriosa que excederá a igreja primitiva, que tanto nós falamos, tantos movimentos de restauração da igreja, falando para restaurar a igreja de Atos, mas nós vamos exceder isso, amém? Isso será uma obra poderosa do Espírito em parceria com a igreja, será um fluir poderoso do Espírito Santo, as águas fluindo poderosamente, e águas aqui, como diz o texto de Ezequiel 47, elas apontam para o Espírito Santo, amém? O fluir do Espírito na igreja. Então será um fluir muito poderoso do Espírito, de repente. Vai começar a ter um fluir
poderoso do Espírito. Isso já tem sido preparado, Deus já tem derramado isso. Nós já temos visto porções disso, mas será algo muito poderoso, jamais visto, superior à igreja primitiva. Amém? E é interessante, irmãos, que esse rio, esse fluir do Espírito será liberado através da igreja. Esse fluir do Espírito será liberado através da igreja. Ezequiel 47:1 diz: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então, irmãos, esse rio poderoso do Espírito vai fluir, vai ser liberado através da igreja. Amém? E nós precisamos usar a nossa boca para profetizar isso, para profetizar. É a igreja que Deus colocou na terra para trazer a vontade do céu na terra, decretando. A palavra tem o poder de criar as realidades espirituais no mundo material. Nós somos a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus, é através dessa casa que vai fluir esse poderoso rio de Deus, jamais visto na história. Diga amém. Amém? O interessante, irmãos, é que o rio começa pequeno, então não despreze os pequenos rios, não despreze os pequenos começos. O rio começa pequeno e fica cada vez maior. Amém? É assim que funciona. Nós temos isso claramente aqui no texto de Ezequiel. Capítulo 47 ainda, versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio, e que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. O fluir tinha crescido. Amém? Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Se você ler o capítulo aqui, você vai ver aqui que essas águas começam nos tornozelos, depois vão para os joelhos, depois vão para os lombos, até que só é possível fluir nessas águas se você nadar, porque ela tomou completamente. Então o fluir de Deus é assim, amém? No dia de Pentecostes, irmãos, não vimos o rio por completo, apenas o começo dele, apenas o começo do fluir. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Agora, quando aconteceu em Atos, e que cita essa profecia não foi cumprida plenamente, foi ali um derramar parcial um cumprimento parcial do que Deus tinha prometido aqui em Joel, no capítulo 2, versículo 28. Mas agora, nos últimos dias, nós vamos ver realmente se concretizando o que Deus prometeu aqui em Joel, capítulo 2, versículo 28. Amém? Então, a maior colheita da história certamente ainda não veio, mas está próxima. E certamente a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. Se já experimentamos glória até aqui, certamente o que Deus tem preparado para nós nos últimos dias é muito maior do que já experimentamos até aqui. Olha que texto poderoso, Ezequiel 47, versículo 9 diz: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Você já está começando a ver o que poderoso é esse rio, que poderoso é esse fluir do Espírito. Aqui, irmãos, é claro que a Bíblia, nós estamos aqui pegando uma alegoria, algo que foi profetizado, e nós vamos trazendo ela à realidade do Novo Testamento. Quais são que esses símbolos representam, amém? Então, esse rio, que é o mover do Espírito, que é liberado pela igreja, aonde ele passar vai trazer vida. Aonde ele passar vai trazer vida, amém? E é interessante que no primeiro liberar desse rio ali, o cumprimento parcial da profecia de Joel, nós pudemos ver um mover que nós
olhamos até hoje, nós admiramos esse mover. Tanto que na primeira pregação, depois que esse rio começou a fluir, houve 3.000 peixes, ou seja, 3.000 almas, que numa pregação de um homem simples, se converteram ao Senhor. Agora você imagine aqui o que o texto está falando, haverá muitíssimo peixe, muitíssimo peixe. Então a coisa é muito maior do que nós já presenciamos na história da igreja, é muito maior. Ezequiel 47, versículos 6 a 7, diz o seguinte: e me disse, viste isso, filho do homem? Me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Olha que coisa interessante, a pergunta é essa: viste isso, filho do homem? Foi tamanha surpresa que foi feita aqui uma pergunta: você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo que fluir é esse? Você está vendo que mover é esse? Agora eu pergunto para mim e para você, como que está a nossa expectativa para os próximos dias? Normalmente a nossa conversa está difícil, está complicado. Aí nós temos aquela ideia meio escapista, né? Então, ou seja, um já quer morrer logo, Deus me leva, melhor sair desse mundo logo. Outros, né? Talvez não seja assim. A teologia que nós acreditamos sobre o arrebatamento talvez não seja assim. O Alexandre tem certeza que não é. É interessante você meditar sobre isso. O pessoal tem me perguntado do filme. Como que é o nome do filme? Deixados para Trás, né? Irmãos, do ponto de vista como cristão, eu acredito que você deveria ir lá essa semana ainda, porque acabou de ser lançado e a bilheteria da primeira semana determina quanto tempo esse filme vai ficar em cartaz. Então, se for pouca gente essa semana, já vai ser de cartaz. Agora, se o filme é bom ou ruim, você assiste. Amém? Mas eu aconselho você a ir por esse fato, né? Agora, normalmente, a teologia que se usa nos filmes, e preste atenção, o filme ali tem uma teologia, alguém que fez baseado num tipo de crença. Não é porque está no filme que aquela crença é de fato a única sobre aquele assunto. Então, você vai lá sabendo isso. Mas a teologia mais comum que vem da Assembleia de Deus é que nós seremos arrebatados, o Espírito Santo vai deixar a terra e quem estiver aí vai estar na grande tribulação sem o Espírito Santo e que se vire. Eu estou fazendo de tudo para não passar por essa grande tribulação. Existem outras teologias que acreditam que os filhos maduros ou os vencedores, eles serão arrebatados. Os mais ou menos fica e se resolve aí também na grande tribulação. Ok? No filme tem uma parte lá interessante que um pastor ficou, né? Que chato, né, irmãos? Pastor ficar, né? Deve ser muito constrangedor voltar no próximo culto, né? Está vendo que ele ficou, né? Agora, é o seguinte, e se nenhuma dessas teologias for verdadeira? Porque tem outra linha, que todos os crentes vão passar pela grande tribulação. E se você achou que você não iria passar e de repente você está nela, aí você vai ficar numa confusão. Fiquei, mas você vai ver, puxa, todo mundo ficou, deu ruim para todo mundo. É engraçado lá no filme a reação do auditório em relação a todo esse assunto, né? Um homem que ficou lá, ele falou assim, eu queria ficar. Sim, o pessoal deu risada muito. Não, eu estou contando o filme, mas não vou contar mais, tá? Foi engraçado, você vai rir nessa hora, eu queria ficar. O cara, uma forma boa, né? De ficar com menos vergonha nessa hora. Mas enfim, irmãos, existe uma teologia, essa teologia de escapismo é mais recente, tá? A teologia mais antiga não é isso não. É que Deus preservar da tribulação não significa Ele tirar, mas Ele te guardar no meio da tribulação. Hoje eu tenho a tendência a crer mais que nós vamos ficar na grande tribulação, todos que estiverem vivos, e provavelmente todos vocês. Mas o lado bom dessa história é que no meio desse negócio pegando fogo, ali você vai ver que no final dos tempos eles vão te odiar,
por causa do nome de Jesus. Eu fico imaginando na reunião de família, a pessoa olhando para o Renan, eu te odeio, seu crentinho de uma figa. Eu fico imaginando os jovens intelectualizados. Você acredita nessa loucura? Ai, que ignorante você é. Já estão assim, né? Então, mas imagine, está intensificando, né? Nossa, eu pensava melhor de você. Fiquei olhando com aquela cara de deboche assim, né? Com 12 anos e meio. Realmente, se a gente tiver essa perspectiva assim, pô, é a maior colheita da história, tudo aqueles milagres poderosos que eu falei que eu queria ver, que eu queria o paralítico, que eu queria ver o negócio acontecer, Deus vai responder a tua oração. Provavelmente o Murilo vai ver muito paralítico, porque ele vai estar aqui para para esse tempo. Você está entendendo? Pô, aquele mover que você sempre orou, quero ver, Senhor, a restauração da tua igreja, a igreja primitiva. Mas talvez a glória que nós vamos receber vai ter esse ônus aí, vamos dizer, esse preço. Você vai ter que passar do período de mais densas trevas na face da terra. Então lembre-se, esse rio aqui começou com os tornozelos, então joelhos, depois lombos, e finalmente ficou tão forte e profundo que ninguém pôde atravessá-lo, somente a nado. Se nós olharmos aqui, irmãos, no Pentecostes, 120 foram tocados pelo Espírito e os seus tornozelos se molharam. A igreja foi perseguida por muitos anos. Em 303, a grande perseguição teve início. No ano de 313, Constantino cessou toda a perseguição e os cristãos foram libertos de prisões e de minas de sal. Ainda durante todos os anos, a igreja cresceu de forma numérica em revelação de Jesus Cristo. Nós podemos ver esse mover de Deus crescente na história. Águas que foram nos joelhos. Martinho Lutero mudou o cristianismo, né? Nós, recentemente, aí não tão recente já, celebramos 500 anos da Reforma. Multidões de pessoas foram salvas, batizadas, destruindo ídolos nas igrejas, águas nos lombos. Chegamos aos últimos 100 côvados. O rio está para ser liberado como nunca na história do mundo. Muitíssimo peixe. Por onde esse rio passar, haverá cura e árvores sempre produzirão fruto. Está tudo alinhado, irmãos, está tudo alinhado, amém? Para isso acontecer. Como isso acontecerá? Isso será uma obra do Espírito, amém? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, amém? Deixa eu falar algo para você. O diabo está trabalhando incansavelmente, porque esse rio será liberado através da igreja. Ele está trabalhando incansavelmente para cansar os cristãos sobre a igreja. Mas o rio é liberado pela igreja, pelo corpo de Cristo. Você sozinho não é igreja. Ontem aqui em Curitiba tinha um movimento ali no centro, mais ou menos assim, está lá no grupo da igreja. Ame a Jesus profundamente, só não frequente igrejas. Estava lá no centro. Isso é um movimento forte. Isso não é um movimento pequeno hoje. Porque o diabo sabe que a força e tudo que vai acontecer está relacionado com o corpo, com a igreja. Ele faz de tudo para desconectar você e cansar você da igreja. Então isso acontecerá através de um grande mover do Espírito Santo. Se você olhar, irmãos, tudo que Deus faz, Ele faz por meio da palavra e do Espírito. É um alinhamento na palavra que traz um grande mover no Espírito. Vai ser algo muito poderoso. Vai ser algo muito poderoso. Amém? O rio decidirá a sua direção. Nós devemos pular no rio e nós devemos deixar com que o rio nos leve. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nós vamos precisar, irmãos, para participar desse mover, nós vamos precisar de uma rendição completa. Nós vamos ter que tirar todo tipo de resistência ao Espírito. Amém? Uma coisa interessante na física é que aprendemos que a força sempre escolherá o caminho de menor resistência. O Espírito Santo age da mesma forma, ele sempre age no lugar que ele encontra a menor resistência. A grande questão é, eu e você somos resistentes a Deus ou não? Nós queremos colocar o Espírito Santo numa caixinha, nós queremos que seja do nosso jeito. Eu não esqueço, já falei isso várias vezes, um dia eu fui numa igreja, que eu estava ajudando a implantar os grupos nas casas, e tinha um senhor orando ali, fielmente a Deus, ali, de joelhos, numa segunda-feira, era um dia até frio, e ele estava orando: Senhor, eu quero ver o teu mover aqui na nossa igreja, eu quero ver o teu mover. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração naquele dia: da forma que eu vou mover nessa igreja, ele não aceita, e ele não vai participar. Amém? Nesse aspecto, o tradicionalismo pode ser um impedimento. Não pode ser, nós não podemos estar, e não estou dizendo aqui em relação à palavra, a palavra não muda, mas nós precisamos estar abertos para o Espírito Santo fazer do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer, não do nosso jeito. Precisamos estar completamente rendidos, sem nenhuma resistência ao Espírito. O Espírito Santo, ele tem algumas coisas que exemplificam ele: o vento impetuoso, a pomba e as línguas de fogo. Todo mundo pensa no Espírito Santo como algo só como força, mas também como a pomba. Ele é gentil. Eu e você que devemos decidir participar do que ele está fazendo, de forma rendida. Senhor, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Isso é algo definitivo. Por quê? Porque é o Espírito que define a direção. Nós vamos chegar já a alguns assuntos que vai ajudar nesse entendimento. As boas notícias, então, para esse tempo é que no meio de densas trevas, Deus está levantando o seu exército. Amém? Joel, no capítulo 2, nós já falamos aqui do começo do versículo, que fala que é um período de densas trevas, mas a parte do versículo fala o seguinte: povo grande e poderoso. Diga, grande e poderoso. Olha que coisa interessante. Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos, adiante, de geração em geração. Então, o exército que Deus está levantando na terra, maior do que a igreja primitiva, maior, vai fluir muito mais poder, muito mais gente, muito mais mover, e nunca mais haverá outro, porque não haverá necessidade. Amém? Esse é o exército que Deus está preparando para essa última grande colheita, e eu quero participar disso, e você também, amém? Amém? Então nós precisamos ter a visão aberta aqui nessa manhã, para o que Deus está fazendo. Nós precisamos ver o final dos tempos de uma forma também da parte boa da história, porque na verdade, irmãos, o final do filme é bom. Tem uns embaraços no meio do filme, tem uns problemas, tem coisas para serem resolvidas, mas o final do filme é bom. Deus nunca perde a batalha. Deus nunca perde a batalha. Amém? E dependendo da necessidade de armamento para enfrentar tal inimigo, é isso que a igreja vai ter no final dos tempos. Se haverá densas trevas, densa ação maligna, haverá o liberar poderoso do Espírito Santo para que a igreja prevaleça sobre as trevas. Amém? Eu achei interessante algo, irmãos, escutando de um lutador de MMA ontem. Deus falou poderosamente comigo. Você vê como que se você estiver atento, Deus fala sempre com você. Tem um lutador, Israel Adesanya, que ele tem uma rivalidade com o Alex Poatan do Brasil. Eles lutaram no kickboxing 2 vezes, o brasileiro ganhou as 2, mas tudo luta apertada. E esse cara é muito bom, esse nigeriano, e o brasileiro também ganhou 2 vezes. Esse nigeriano foi para o MMA, para o UFC, e se tornou campeão naquela divisão que o Anderson Silva lá, que quem acompanha a luta, era campeão. Ok, ele estava dominante, ninguém ganhava dele. E um dia ele tirou sarro do brasileiro, que o brasileiro só ia ver ele de uma mesa de bar assistindo as lutas deles no UFC.
aquilo despertou ele mudar também para o MMA, e ele foi para o UFC também. Resumindo, ele chegou a disputar o título com esse nigeriano, e ganhou o título dele. Terceira vitória para o brasileiro estava perdendo a luta até o 5º round, e foi lá e nocauteou com um golpe de esquerda o nigeriano. Foram para a revanche, porque o nigeriano é muito dominante no UFC, e na revanche o brasileiro estava ganhando e tomou um nocaute. O brasileiro perdeu dele. Ficou então 3-1, recentemente essa luta. E esse nigeriano falou que ele tem muita gratidão, porque o lutador que ele é resultado do Alex Poatan. Ele falou que o lutador que ele se tornou é resultado das batalhas que ele perdeu para o Alex Poatan, que impulsionaram ele para se tornar o lutador que ele é hoje. E aí que nós vamos entender, irmãos, o que Tiago quer dizer sobre as tribulações. Nós estamos num treinamento hoje, porque se nós queremos enfrentar a grande tribulação, nós precisamos enfrentar a tribulação. Como que nós vamos querer enfrentar a grande tribulação? Senhor, eu quero ver o teu poder. Mas como que Deus vai mostrar o poder se estiver tudo ajustadinho, é ou não é? Opa, você quer brincar comigo, você quer ver o meu poder? Então vamos juntos. Vamos juntos. Eu achei interessante ali, ele falando, ele agradecendo, ou seja, normalmente, quem que agradecer? O cara que nocauteou você 3 vezes. Você perdeu 3 vezes por cara. É interessante que esse nigeriano, ele tem, acho que 100 lutas. Ele só perdeu ele perdeu uma luta quando ele foi lutar num peso acima, mas na divisão de peso dele, em quase 100 lutas, ele só tinha perdido para o Alex Poatan. Ele fala, eu sou muito grato a ele, ele foi muito bom para mim. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos entender que nesse tempo que se chama hoje, nós estamos num treinamento de Deus. Deus está treinando o exército. A sua vida não é assim, tudo linear, ou só subindo. Existem montanhas, mas existem vales. E nesses vales são os momentos que Deus está nos treinando. Amém? Deus está treinando esse exército. Eu vejo claramente, né? Nesses últimos, desde 2021, acho que Deus falou, vamos ativar um modo treinamento aí, Cleber, vamos intensificar um pouquinho mais aí, a coisa está... Precisamos te treinar mais rapidamente aí. Então assim, e aí, como você está respondendo aos treinamentos de Deus? Porque Ele está preparando um exército. Nós precisamos responder de forma interessante, de forma correta. E aqui nós podemos observar aqui no Novo Testamento, os atributos desse exército, que está lá em Joel. Primeira coisa que são atributos desse exército, que vai participar da última colheita, que vai ver as coisas mais gloriosas. Primeira coisa, esse exército está completamente imerso no Espírito Santo. Aqui você já vai percebendo, irmãos, quem é aqueles que estão se preparando para participar desse último mover. Você pode até não participar, mas você não vai deixar de passar se você estiver vivo. Então, se você sabe que vai enfrentar dali logo uma situação adversa, você precisa se preparar. Nós estamos com o nosso irmão, cadê o Ariel? Está lá, o Ariel. O Ariel está... Posso falar um pouquinho? Posso? Então tá. O Ariel, irmãos, está recentemente aqui conosco, uma grande bênção, ele com a sua mãe presente. Pena que é um presente temporário, pena para nós, bom para Portugal. E o que acontece? Ele está com a esposa em Portugal, e ele está aqui no Brasil, e ele está se preparando para ir para Portugal. Mas o preparo dele é o seguinte, a primeira coisa que ele precisa para suportar o que ele vai ter lá em Portugal, ele vai trabalhar inicialmente, ele acredita, talvez também ele possa orar e perguntar para Deus, se não pode agilizar para ele alguma coisa, mas normalmente quando você vai para um país como Portugal, para a Europa, Estados Unidos, você vai trabalhar em algo que exige esforço físico. Você pode falar quanto você estava pesando? Estava com 150 quilos, já baixou um pouco, né? Está com 141, já conseguiu baixar 9 quilos, vai baixar mais. Ou seja, ele aceitou um treinamento porque ele já sabe o que espera ele lá em Portugal. O problema é que nós estamos vivendo de forma tão sem revelação, tão sem atenção aos fatos bíblicos,
e aos fatos que estão acontecendo, já que a Bíblia diz que ia acontecer, que nós estamos sendo exército que não está se preparando. Ou alguns não estão se preparando, outros estão. Alguns estão com essa mentalidade escapista, se der certo, ok. Irmãos, vamos colocar assim, teologia às vezes tem que fazer escolha, né? Tá bom. Se realmente o arrebatamento acontecer, os salvos serão arrebatados e não vão passar pela grande tribulação. O que você perdeu em se preparar? Nada. Se o Ariel chegar lá em Portugal, Deus der um trabalho de TI para ele, que o Alexandre vai arrumar. Ganhando bem, não precisar, vamos dizer assim, trabalhar um trabalho pesado, ele vai já ter ganho por emagrecer e cuidar da saúde dele. Mas ele está na vantagem, ou seja, ele está se preparando para algo e depende daquilo não acontece, é mais favorável para ele, ótimo. Mas o pior, se ele achasse, não, eu só vou trabalhar no escritório, tudo tranquilo, e chega lá em Portugal, ele não vai trabalhar no escritório, ele vai trabalhar no serviço pesado aí, como ele mesmo falou, com 150 quilos, como que eu iria trabalhar? Como que eu ia aguentar várias horas de trabalho? Vamos imaginar que a tua teologia, então, a partir de agora, você começa a considerar que você vai ficar na grande tribulação. Opa, então eu vou me preparar muito mais. Se eu não ficar na grande tribulação, vantagem, fui, tchau. Ô, Alexandre, você errou, cara, pisou na bola, hein? Fez eu treinar tanto aqui e não precisava de tudo isso. Agora, se você acredita que não vai passar pela grande tribulação, de repente, meu irmão, a grande tribulação acontece. Eu queria perguntar para você, será que você não viu o Covid aí, não? Será que isso já não foi um sinal que as coisas... Será que você não está vendo os rumores de guerra, a guerra acontecendo, pestes, cada dia tem uma doença nova, guerra, arma química, a Rússia não sei o que lançou um novo tipo de não sei o que, e o negócio está... Você não está percebendo a confusão que está no mundo? Você não está percebendo que os dias estão mais densos? Você está percebendo o número de pessoas com problema emocional, pânico, um monte de coisa? Nós precisamos entender, então, que nós precisamos nos preparar. Então, a primeira forma aqui, a primeira característica desse exército aqui, é que são pessoas que estão completamente imergidas no Espírito. Isso exige o quê? Diligência nossa. Amém? Outra característica do exército, eles não serão impelidos por obstáculos. Preste bem atenção. Eles não serão parados por obstáculos, mas saltarão por eles. Esse é o povo que vai estar participando, né, dessa última colheita, participando desse fluir do Espírito. Esse povo, nenhum obstáculo vai parar ele. Entrodeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, saltando pelos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Ou seja, irmãos, nós vamos ser um povo que não vai ter obstáculo que vai nos parar, porque nós estamos fluindo no Espírito de forma poderosa, como nunca fluímos antes. Outra característica desse exército, andarão com força sobrenatural. Amém? E aqui nós vamos aprender o que significa Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Isso é algo muito poderoso, é um exército que vai andar numa força sobrenatural, numa força que não é natural. Sabe, irmãos, quando você vai na academia, você vê a tua força natural. Eu estou treinando lá com o Alexandre, meu companheiro, amém? Nós estamos treinando lá com o personal, e lá você descobre algumas coisas sobre você, né? O quanto você tinha de força e o quanto você não tem. Aqui isso é força natural. Mas agora esse exército vai fluir numa força que não é natural, é sobrenatural. Muito poderoso. Amém? Eles não lutarão para obter vitória, mas de uma posição de total e absoluta vitória em Cristo. Isso é interessante, irmãos. Uma coisa é você lutar para obter vitória, outra coisa é você lutar numa batalha onde você já está na posição de vitória, na posição que Cristo te colocou. É assim que você tem que lutar contra enfermidades, contra problemas, contra ansiedades. Você tem que lutar da posição daquele que já está sentado com Cristo. Isso é algo muito poderoso.
vai fluir numa força sobrenatural. Eles não serão como filhos de Efraim. Salmo 78, 9 diz: os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Ou seja, esse último exército que Deus está preparando, não são como os filhos de Efraim, eles não fogem do combate. Amém? Você não foge do combate, você sabe que está imergido no Espírito, você sabe que você pode saltar sobre as dificuldades, você sabe que você tem uma força sobrenatural. Eu contei para os irmãos aqui uma experiência tão pequena, mas que está me treinando, quando eu tinha que enfrentar a máquina de ressonância magnética, que eu tive que enfrentar 2 semanas atrás. Ela dá uma sensação de fobia, um pouquinho ruim a máquina. Na verdade, a primeira vez para mim foi bem ruim essa máquina. Eu não estava preparado, nunca tinha feito uma ressonância magnética. E aí eu acordei de madrugada no dia de fazer a ressonância magnética, e eu vi que esse lado aqui estava fechado do meu nariz, e aí eu fui tentar respirar, e aquilo, na hora, me conectou uma lembrança da máquina. E aquilo começou a dar um início de pânico, aí eu dormi, e eu acordei em pânico. E o primeiro pensamento que vem: não vá nessa ressonância hoje. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo de tribulação é nunca fugir, nunca deixar o medo limitar você. Vá com medo, mas não deixe o medo te prender. Eu não falei nada para minha esposa, minha vontade era de acordar ela, eu estava com vontade de chorar, porque eu estava ali num ataque de pânico. Eu não fiz isso, eu voltei, eu fechei os meus olhos, eu meditei, eu já estou assentado com Cristo. Isso aqui não tem poder sobre a minha vida. Eu fui lá, eu fiz o exame e eu falei: esse vai ser o melhor exame que eu vou fazer. Inclusive eu falei, declarei como que imprimi o resultado do exame. Eu profetizei o resultado do exame. Eu nem peguei o resultado do exame, já está pronto há 2 semanas. A médica só vai lá noticiar para mim agora, dia 8, o que Deus imprimiu no exame. Porque se eu ficar ansioso para ver o resultado do exame, significa que eu não tenho o resultado, mas eu já tenho o resultado, que eu estou na vitória de Cristo. Ele já me deu o resultado. Amém? Isso é muito importante. Mas é interessante que depois daquela experiência, parece que eu vi que eu ganhei uma força maior. Eu estou me sentindo assim mais forte. Parece que aquilo foi um exercício que eu tive que passar, uma tribulação que eu tive que passar, que pode parecer pequena para você, mas para mim ele foi grande devido ao contexto que eu já estava vindo. Depois daquilo lá, que eu saí daquele exame, assim, eu saí como se eu tivesse ganhado do Alex Poitin. Foi uma coisa poderosa, irmãos, foi uma coisa poderosa. Amém? Então nós não vamos ser como Efraim, que foge das batalhas. Nós vamos para o combate. Meu irmão, se você tem certeza que você tem tudo isso, que você está imerso no Espírito, que você tem uma força sobrenatural, amém? Que você pode pular os obstáculos, por que você vai ter medo de uma batalha? Aí você tem, por grande alegria, o passares por várias provações. Ok? Outra característica desse exército: eles andarão em uma nova unidade. Amém? Correm como valentes, como homens de guerra. Sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia de sua fileira. Ou seja, irmãos, esse exército que Deus está preparando para o final dos tempos é um exército que anda em profunda unidade com Deus, com a voz de Deus. E por causa que ouvem a voz de Deus, tem uma profunda unidade uns com os outros. Vamos chegar num nível de obediência profunda. Olha aqui que fala sobre os soldados, ó. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Ou seja, cada um sabe o que tem que fazer, como tem que fazer e faz o que tem que ser feito. Uma profunda unidade, algo poderoso. Amém? Eles seguirão ao Senhor e não a homens. Não significa que não temos relacionamento de aliança uns com os outros, mas somos governados plenamente pelo Senhor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército. Quem levanta a voz diante do seu exército vai ser o Senhor. Ele levanta a voz e você ouvirá a voz do Senhor. E você obedecerá ao Senhor. Amém? Isso é algo poderoso. Todos seguiremos ao Cordeiro.
Todos aqueles que se renderem ao Senhor seguirão o Cordeiro, que foi morto e ressuscitou, na direção que Ele guiará. Amém? Isso é algo poderoso. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2 diz: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Ou seja, irmãos, pode ter muita treva sobre muita gente, mas sobre ti tem a glória. Amém? Então você precisa tomar cuidado, se você vai ficar falando nesses dias sobre as coisas naturais, vão quebrar o Brasil, vão não sei o quê, você vai ter que dizer, você tem que entrar em unidade com o céu, e trazer a realidade do céu para a terra, para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. Eu não sei o que o mundo vai, eu sei o que o mundo vai passar, mas eu sei que no meio desse caos, sobre mim resplandecerá a luz do Senhor. Irmãos, o que nós falamos tem muito poder. Na minha casa, assim, a Fabiola sabe que eu sou extremamente criterioso, depois dessa experiência muito mais. A minha doença, eu já estou mal aqui hoje, eu não sei o que, nós vamos trazendo a existência, nós só vamos declarando o natural. Não, nós temos que declarar o que Deus diz. Não é automático as coisas acontecerem, por isso que palavras proféticas são importantes, por isso que nós estamos declarando. A oração é você se conectar com o coração de Deus. A oração não é ficar falando. A oração principalmente é se conectar com o coração de Deus, discernir o coração de Deus e declarar o coração de Deus sobre a terra. As intercessões de Paulo, você pode ler e aprender a interceder com Paulo. Ele sempre orava para que os irmãos tivessem revelação, discernisse quem eram, a herança que eles tinham no Senhor, a grandeza deles no Senhor, a herança em Cristo, e ia falando o amor de Deus, e ele ia profetizando isso aí, ele ia declarando revelação, ou seja, para que as pessoas tivessem os olhos do seu coração abertos. Ele não ficava gastando tempo muito falando de problemas, porque ele sabia que todo problema que nós não resolvemos, não conseguimos enfrentar, é uma falta de revelação de Cristo. Ele discernia o coração de Deus e profetizava o coração de Deus sobre a terra. Falar o natural, falar que aquela pessoa não presta, falar que aquela não quer nada, falar que nada vai funcionar, falar que os dias estão ruins, falar que o governo é ruim, isso qualquer ímpio pode fazer. Você e eu somos chamados para discernir o coração de Deus e trazer o coração de Deus para a terra. Amém? Devemos sempre nos lembrar do nosso propósito, e de que somos parte desse exército. Precisamos manter o nosso coração firme neste propósito e crer firmemente nisso. Agora nós temos que começar a falar sobre em nossas reuniões com os nossos irmãos, meu irmão, o que Deus derramar do Espírito agora será poderoso demais. Como está a sua expectativa por derramar do Espírito dos últimos dias? Você já está preparado para pular sobre as adversidades? Você está preparado para andar numa unidade sobrenatural? Você já está preparado para você fluir numa força que você não tinha, que é a força de Deus? Isso é algo muito poderoso, essa é a expectativa que nós temos que ter. Irmãos, é muito gostoso quando você encara um problema na força de Deus e você vence, você dá risada daquele problema. Nós precisamos ver a doença como uma oportunidade de ver a manifestação de Deus. Não tem caso perdido para Deus. A pessoa pode estar lá no leito, no último instante, o médico pode ter falado coisas terríveis, mas nós temos que aprender já a fluir e acessar o sobrenatural. Esse é o tempo que Deus está nos treinando. Tem muitos problemas do mundo, e os problemas do mundo são as oportunidades de Deus para a igreja. A começar pela sua vida, pela sua família. Isso é algo poderoso. Eu vou concluir aqui hoje, nós vamos continuar, se Deus permitir, na conferência. Qual a visão profética você tem tido para os últimos dias? Eu quero repetir para você a visão profética. Jesus está voltando em breve. Mas antes da volta dele,
veremos a maior colheita de almas da história da humanidade, a maior manifestação do Espírito da história da humanidade. E Deus nessa manhã está nos fazendo um convite aberto. Um convite, preste atenção, é um convite. É um convite. Deus não tem no meio da sua igreja os escolhidos para essa missão final. Mas Deus tem aqueles que aceitam o chamado dele para essa missão final. O convite é aberto para todos nós. Deus está nos convidando nessa manhã para participar da última colheita da história da humanidade. E a maior, jamais vista. Você pode escolher participar ou não participar. Depende da sua resposta e da minha resposta. Você pode ficar indiferente, você pode ficar apático, mas Deus está te convidando nessa manhã novamente. Ele está te chamando novamente. É uma colheita do sem nome, não é do sem terra, tá? Do sem nome. Por que do sem nomes, irmãos? Nós já tivemos grandes moveres na história e nós temos alguns irmãos como Billy Graham e outros homens de Deus na história, como os próprios apóstolos e homens, Martinho Lutero e outros homens que fizeram parte da história da igreja como grandes homens de Deus. Mas a nossa convicção em Deus é que esse último mover e o maior mover da história não será trazido por um grande homem, mas será o mover do fluir de Deus através da igreja, através do corpo de Cristo. Vai ser um despertamento em massa. Irmãos, uma pessoa incendiada nessa igreja pode produzir um resultado. 2 pessoas incendiadas podem produzir um resultado maior. 3 pessoas incendiadas podem produzir um resultado maior ainda. Toda uma igreja incendiada pode produzir um estrago no inferno, sem precedentes. Você precisa acreditar que isso é uma obra do Espírito, é na força do Espírito, e que Deus te escolheu para essa obra. Nós precisamos, né? Eu gosto muito de ver, quando eu vejo fotos, vejo o que está acontecendo lá na casa da Nath, lá, né, junto com os irmãos lá, o Renan, a Bruna e outros irmãos, a Josiane, e que está acontecendo na Rua do Andes, que está acontecendo em vários lugares, que está acontecendo lá na casa do nosso irmão Sérgio, lá, que eu via os vídeos semana passada, e as coisas está acontecendo na fazenda, vai acontecendo ali na minha casa, e os irmãos vão se desdobrando isso no dia a dia, e vão desdobrando no seu trabalho, vão desdobrando na escola, na faculdade, pessoas cheias do Espírito, imergidas no Espírito, numa unidade completa com o Senhor, vinculados com a igreja, não pessoas medrosas e acovardadas, mas que sabem que podem, na força do Senhor, pular os obstáculos. E esse mover é para todos, vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando, e vai fluindo. E a gente vai vendo iniciativas que não tem de fato uma direção central, mas a pessoa fala, Cleberson, estava lá no ônibus e Deus falou para mim orar por tal pessoa, e eu orei, aquela pessoa foi curada no ônibus, e as coisas vão acontecendo. Agora é só um treinamento, a coisa está acontecendo, é os últimos dias. Fica atento, porque você vai ouvir, de repente, você vai perceber que você está fluindo numa unção muito mais poderosa. Você está fluindo numa autoridade muito maior. E você vai ver que o teu irmão também está fluindo e que a igreja está fluindo. Mas nós precisamos dar algumas respostas, amém, meus irmãos? É a colheita do sem nome. E por fim, hoje é o tempo de preparação. Eu falo para você, se nós acreditássemos nisso, as nossas reuniões de oração seriam maiores. Se nós acreditássemos nisso, terça-feira aqui tinha mais gente. Nós precisamos acreditar nisso. É um tempo de uma entrega absoluta. Pena que a parte aqui eu estava só na introdução, a parte mesmo que o negócio é aquecer, vai ficar na conferência, porque não dá tempo. Eu quero falar muito sobre esse tempo de preparação. Eu vou repetir aqui, se nós estivéssemos acreditando nesse negócio, será que nós estamos acreditando mesmo? Irmão, deixa eu falar algo para você, cuidado com o tempo.
Pegue a sua agenda essa semana, medite quanto tempo você gastou e como você gastou cada tempo desse. Porque às vezes você pode estar trabalhando, mas está trabalhando no fluir. Deus está te usando muito no teu trabalho. Ou senão você gasta tanto com o teu trabalho, gasta tanto. Eu sempre tenho percebido, irmãos, o mundo sempre está agitado, as pessoas querem tudo para ontem, querem tomar sempre o teu tempo. Eu que trabalho com tecnologia, todo mundo está muito ocupado, todo mundo quer sempre para ontem, todo mundo quer de noite, quer de madrugada, e essas pessoas estão correndo atrás de dinheiro. Ela já tem o Deus dela definido, e qual é o meu Deus? Será que realmente nós acreditamos que estamos próximos da última colheita? O que você tem dado a primazia do seu tempo? Isso é muito importante analisar. Aqueles que não estão preparados verão a colheita, mas não participarão dela. A Bíblia dá muita advertência sobre isso. Tem as virgens prudentes e as não prudentes. A Bíblia dá muita advertência sobre tipos de cristão que vivem de forma prudente e tipos de cristão que não vivem de forma prudente. Nós estamos vivendo de forma prudente ou não? Nós acreditamos nessa mensagem ou para nós é um faz de conta? Sabe, irmãos, esperar sempre é difícil. Ainda mais quando você não sabe o dia que isso vai acontecer. É muito fácil, no meio do esperar, você se perder e se distrair e se afastar do mover. Quais são os projetos que você tem na sua vida? Como você está se preparando para a última colheita? Como você está se preparando para esse tempo de densas trevas e densa luz? Isso é muito importante. Queria chamar os irmãos do louvor aqui.